Oi, pessoal. Eu sou a Cris, psicóloga, uma das apresentadoras do Topcast, juntamente com a Simone e a Gili, e sempre trazemos conteúdos importantes para vocês. E hoje estamos aqui recebendo a doutora Karen. Boa tarde. Olá, boa tarde. Seja bem-vinda. Ai, obrigada, meninas, Olá, pelo convite. seja bem-vinda. Adorei o tema, né? Nós também, estou ansiosa por esse tema. Então, né? Especial. A gente sabe que junto com maturidade vem também muitas dúvidas, né? Então, por isso que hoje a gente trouxe a doutora Karen, justamente para a gente tá tirando algumas dúvidas, tá conversando. E uma maneira de a gente aproveitar a oportunidade, né? Isso aí. E falar sobre um tema que a doutora Karen, ela é especialista. Fala um pouquinho da tua profissão, da tua especialidade pro pessoal que tá em casa nos assistindo. Vou contar, então. Eu sou a doutora Karen, sou ginecologista e sexóloga. Primeiro, nós somos ginecologistas obstetras e depois eu me tornei, então, sexóloga. Esse mundo da mulher, esse mundo feminino sempre me encantou. Eu costumo dizer que às vezes as mulheres dizem em outra encarnação, em outra vida, eu quero ser homem. Eu não quero. Eu adoro o mundo feminino, adoro estudar o mundo feminino. E quando eu me formei ginecologista, né, com inúmeras pacientes que já passaram né, por mim e nas minhas formações, eu fui entendendo que as mulheres sofriam muito em silêncio, sabe? Sim. Então, tinha algo que faltava naquela medicina tradicional, né, que hoje eu digo que ela já não cabe mais para nossa sociedade. Então, dentro dessa medicina tradicional, eu via que faltava algo para essas mulheres, que ao final de uma consulta, na saída do consultório, começavam a falar sobre sexualidade. E muitos de nós, profissionais médicos, não temos esta habilidade, essa técnica de falar sobre um assunto muito íntimo, delicado, né? E um assunto que toma tempo dentro de um consultório, né? Sim. Vocês trabalham muito com isso também. E que muitas vezes é um tabu, né? É um tabu. Sim. Como eu vou começar a conversar com a doutora? O que eu vou falar, né? Então, esse mundo feminino, assim, me deixou apaixonado. A gente nunca para de estudar. Quanto mais eu fui estudando o mundo feminino, a sexualidade, né? E a sexualidade, quando a gente não fala só do ato sexual, né? A gente fala de uma mulher, de uma autoestima. Nós estamos aqui maravilhosas, isto é sexualidade. Então, eu me apaixonei, a gente vai estudando, a gente vai querendo contribuir mais, né? É um trabalho de formiguinha, trabalhar com a sexualidade, né? Na nossa região também. Sim. Então, mas é um trabalho que a gente se realiza por transformar muitas vidas, casais, né? Também. Então, é daí que eu me tornei sexóloga. É aí que vem uma das minhas grandes paixões. Ai, que legal. É muito lindo. Então, sim, galera, vamos falar sobre sexo. Não só sobre o ato, né? Como ela falou. Já dizia um professor meu da faculdade, a sala ninguém prestando atenção. Quando ele trazia o tema sexo, todo mundo assim, dele falava, gente, é só falar em sexo, todo mundo começa a prestar atenção, que impressionante! É verdade. Que é um tema que, de fato, eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas ainda também, né? Muitas dúvidas, e em alguns momentos que já participei de bate-papos e palestras, eles começam a falar de sexualidade, todo mundo meio assim, né? Fica aqui, e de repente tá todo mundo lá assim, isso mesmo, é bem isso, né? Porque a gente se sente um pouco desconfortável porque a gente acha que vai falar só sobre o sexo, né? Mas e quando a gente começa a falar sobre tudo dos bastidores da sexualidade, as pessoas se identificam. Mas tem uma questão cultural também, né? Tem uma questão cultural porque justamente a gente falar sobre sexo parece que tem que ser algo vulgar, algo pesado, né? E é por isso que as pessoas também têm essa cultura de não querer falar, ou insegurança, ou medos, ou vergonha também, né? Eu sempre digo, eu tenho que colocar lá nas minhas redes sociais muita legenda. Porque o pessoal tem medo de me escutar. Eu tô na fila do pão, tô na fila do mercado. Como é que eu vou escutar a doutora Karen, né? Vamos botar legenda. Mas é isso, a gente acaba se envergonhando de escutar sobre a sexualidade,
Só a escuta envergonha muitas pessoas, né? Retrai muitas pessoas. Quanto mais a gente falar sobre isso, né? Eu ir ter essa abertura dentro de uma consulta de sexualidade, né? Como que eu vou falar para a doutora, né? Mas as mulheres têm tomado essa liberdade cada vez mais, assim. Tem melhorado muito essa área das mulheres se interessado mais, né? Então... Tem uma compreensão natural hoje, né? Que a gente entende que é algo natural da nossa vida, do nosso dia a dia. Faz parte da saúde, né? Isso. Dentro da Organização Mundial de Saúde, está entre os 4 pilares de saúde. Sim. E por que a gente deixa por último, né? Verdade, Fala tanto, né, em saúde emocional, né? E as pessoas acabam esquecendo de enfatizar, porque de alguma maneira também vem parar para nós algumas situações como essa, né? Às vezes as mulheres que entram em crise no relacionamento pós 40 anos não entendem toda essa turbulência que muitas vezes é hormonal, né? E aí acaba fazendo toda essa confusão, né? De princípio vem como essa necessidade de se trabalhar questões emocionais, aí depois a gente vai percebendo que tem outros fatores juntos. Até porque a sexualidade, ela é física, ela é fisiológica, ela é emocional, ela é espiritual, né? Então, é por isso que chega também para vocês. Porque existe a parte hormonal, mas o físico, o emocional e espiritual é muito forte. E quando a gente chega nessa fase de 40 a mais, é onde a parte física e fisiológica se torna muito evidente. Então, há uma confusão, uma briga interna sobre sexualidade, sobre toda essa labilidade emocional que acontece nessa fase. E aí a paciente não sabe, às vezes, nem o que buscar, né? Ou se acomoda, porque acredita que a sexualidade após 40, 45, 50 anos, eu não preciso mais dessa sexualidade, é assim mesmo, é normal, né? Então, mas neste momento, nesta fase, há uma mudança fisiológica muito grande. Então, ela tem o emocional, tem o espiritual, mas é o momento da gente ajudar como profissionais médicos também essas pacientes. Legal. E falando sobre sexualidade após os 40, tu acreditas que o desejo ele muda ou ele só se transforma? Ele se transforma. E a gente aceitar isso, essa transformação, que a gente passa pelo corpo, pelo relacionamento. Por que pela sexualidade a gente não iria passar? A sexualidade, ela não acaba. Ela nunca termina. Inclusive, existem alguns estudos assim, que mostram que 75% das mulheres na menopausa presenciam, né, vivem uma sexualidade mais intensa. Então, ela não acaba. Eu tenho sentido isso, gente. Ela se identifica. Estou na menopausa, desculpa, eu tenho sentido isso. Ela se transforma, não é? Ela não acaba, gente. Agora, a forma que eu vou aceitar essa transformação, seja física, seja emocional, seja a maturidade do meu relacionamento, como eu vou aceitar essa Mas isso está muito ligado com a maturidade emocional, Com certeza, porque... Do todo, né? Do ambiente, das relações. Das relações, porque o que acontece? Parece que a juventude a gente estava mais viva, né? Sim. Parece que a gente vai passar, né? Cheguei aos 40 anos e eu não me sinto mais viva, né? Muitas pacientes trazem isso. E na realidade, eu aceitar essa transformação, né? Aceitar me vestir dessa sexualidade agora, aos 40 a mais. Porque se fala muito assim na adolescência, né? Quando tá nessa transição da adolescência para a vida adulta, essas mudanças que a gente passa, por mais que seja um tabu, a gente vê que os pais percebem a necessidade, às vezes, de estar conversando a mulher, né? Vai passar por algumas mudanças, tem as questões da reprodução. Então, tem essa necessidade de falar sobre isso. E a gente vê que com a questão da sexualidade da mulher, 40 anos mais, a gente sente primeiro e depois fala, né? Aí, por isso que há essa busca. Então, eu passo a sentir os sintomas, aí eu tenho dúvidas, aí eu busco uma ajuda. Isso. E, de repente, deveria haver a prevenção, a busca. Falar mais, Tu sabe que essa semana no consultório teve uma paciente que talvez muitos daqui nos escutando vão se identificar. Ela disse assim, eu vim aqui como um pedido de socorro. Então, o socorro é quando... Eu já tô lá no final do túnel, como a gente fala. Eu já tô pedindo socorro mesmo, sofrendo, né? Eu já passei
N motivos, seja lá comportamental com filhos, com relacionamento. Então, esse pedido de socorro é porque não houve uma prevenção. Eu não arrumei o concreto, a base da casa, né? E aí eu vou chegar com pedido de socorro. E isso acontece muito. E como afeta na autoestima, né? Porque isso que tu trouxe, a questão do se aceitar, né? Essa relação com o próprio corpo. O quanto a sexualidade, eu penso que ela vem primeiro a nossa relação com a gente mesmo. Isso. Né? Então, é essa construção, é o meu olhar que eu tenho comigo. Se eu tô bem comigo, com o meu corpo, né? Isso vai pegar na minha autoestima. Isso, com certeza, na minha relação com o outro, vai ser muito mais fluida. Com vai certeza. ser muito melhor. Muito melhor. E é uma pergunta que eu faço quando as pacientes chegam nas consultas de sexualidade. Você veio por quem aqui? Você veio por você, pela tua família, pelo relacionamento. A maioria é tudo, né, gente? Porque nós somos tudo isso, né? Mas eu gosto de mostrar para elas que você veio primeiro por você. Nós vamos tentar organizar, né, o que for da minha competência, o que for, né, da de vocês, para que caminho, que estratégias a gente vai usar. Mas vamos pensar primeiro em você. Porque se eu... A energia que emana, né, gente? Então, se eu tô bem com o corpo... Fluir. Gente, flui, né? Agora, se eu não tô legal, eu vou levar aquela carga para casa, aquela carga para o relacionamento. Então, tem um sentido total a autoestima da mulher. E eu não tô falando de beleza, né? Não. Eu tô falando de segurança. Isso. Dessa maturidade que os 40 a mais. Muitas mulheres relatam que é a melhor fase da vida. Por que que é a melhor? E a gente estamos chegando numa fase de envelhecer, né? Sim. É porque veio a maturidade, né? Acompanhado nesse processo. É lidar com essa sexualidade com uma segurança maior, né? Com uma segurança maior. Talvez até porque na adolescência rola todo um tabu e uma pressão, até pela questão mesmo do não engravidar na adolescência, né? Tem toda uma preocupação. Não que não haja isso depois, né? De certa forma, os cuidados têm que ser os mesmos também. Mas aí já se vive isso com uma maneira mais leve mesmo, né? E até pela falta de maturidade também, pela falta de conhecimento, de experiência. É diferente mesmo, né? Viver a sexualidade ali na adolescência, lógico, né? Porque... Nos 20 anos, ali 20 e poucos anos. Com certeza, porque a experiência sexual é importante. Isso está muito melhor, né? Vamos confessar aqui que está muito melhor. Muito mais intensa. A gente já conhece o nosso corpo, a gente sabe do nosso prazer. O que quer, o que não quer, o que gosta. Aonde tocar, aonde eu sinto prazer. Com escolhas, né? Eu posso escolher, né? Eu tenho, parece, o direito de escolher agora, né? Sim. Não que antes eu não tenho, mas... eu não consigo escolher o que é o desconhecido, né? Existe uma submissão, né? Existe um aprendizado. Muitas vezes em estar proporcionando o prazer do outro, mas não se permitir também, né? Isso, exatamente. Não pensar no seu, né? Pensar em agradar o outro. E a mulher pensa muito nisso, né? Eu preciso que o homem chegue ao orgasmo. Eu preciso oferecer, preciso finalizar com, né, o prazer do homem. E nós, né? Eu sempre digo, nenhuma relação tem que ter um ponto final, né? Nenhum ato sexual tem que ter um ponto final, um finalizar, né? Porque, às vezes, é o meu prazer que vai estar mais evidente, é do outro. E não tem que ter desencontro porque isso aconteceu, né? E o que busca nessas performances da sexualidade? O prazer mais do outro, geralmente, do que o meu. O outro tem que me visualizar, né? Algo que eu não consigo me ver, né? Então, ele tem que visualizar o meu corpo. Ele, né? Ele tem que olhar para mim e sentir prazer, mas eu... E como eu estou? E com a maturidade eu vou me sentindo segura na relação. Então, eu vou me sentindo... eu estou bem, olha para mim, eu sou uma mulher que transmite prazer, energia sexual. E a gente vai adquirindo isso, né? Porém, com relação à segurança, né? A gente sabe que tem algumas mudanças, principalmente no corpo, né? Que acabam afetando um pouco nisso, né? Quais são as queixas mais frequentes, assim, que você costuma... receber no teu consultório com relação à libido com as mulheres pós 40 anos? Uma das principais queixas é a libido, né? Então, elas não sabem se essa libido está relacionado
a menopausa, pré-menopausa, todos esses conceitos que a gente tem agora, o climatério, essas transições hormonais, ou se é algo relacionado ao relacionamento. Então, a libido é algo que chega muito. A parte já mais do corpo, as mudanças das curvas do corpo, né? A gente vai mudando, a gente tem um aumento do acúmulo de gordura em abdômen, em quadril, né? Coxas, então a mulher percebe isso, uma flacidez. Uma lentidão, né? A labilidade emocional é enorme nesta fase, então por isso que a gente fala muito da névoa mental também, né? As pacientes na relação, elas já não conseguem mais entender, eu estou bem na relação, será que eu quero continuar? Não, mas eu estou bem, tá tudo bem em casa, meu Deus, eu amo meu marido, meus filhos, minha família, e de repente, nossa, eu não estou mais feliz. E isso tem mexido muito. E o corpo, em geral, mais as curvas do corpo. Mas uma queixa comum, que eu diria que 70% das minhas pacientes, 40 a mais, chegam no consultório e não para uma consulta de sexualidade, é a libido. É uma queixa muito grande. Caramba, hein? Mas que bom que procura ajuda, né? Bom, verdade. Isso aí. E a gente tem hoje muitas ferramentas, né? Então, a gente tem a psicoterapia, nós temos a fisioterapia pélvica, que eu já uso como prevenção. Geralmente, a gente vai no pedido do socorro procurar uma ajuda, mas porque a gente tem estímulo de lubrificação, melhora nessa musculatura vaginal, uma lubrificação, é um ato mais prazeroso, né? A gente tem consciência corporal de várias partes do corpo e a gente não tem da pelve, né? Não. Mas vou pensar na minha pelve, vou contrair a minha pelve. Como assim? A gente não para pensar. E hoje a gente tem, hoje não há muito tempo, né? Nossa ferramenta, assim, fundamental no 40+, que são as terapias hormonais, né? Que tem nos beneficiado muito e com excelentes resultados para libido e para outras questões, né? Todas as questões voltadas a 40+. E é importante, pessoal, as pessoas buscarem ajuda, as mulheres buscarem ajuda, porque até perante a sociedade existe uma crença de que a mulher vive sem sexo. Sim. Vive tranquila. E aí é que tá, não é bem assim. A gente recebe, você recebe pacientes no teu consultório, a gente recebe também pacientes na psicoterapia. E as mulheres trazem essa queixa também, de que, não tá bom, não está tendo uma atividade sexual, a sua sexualidade, ela com ela mesma, não tá legal. Vai empurrando com a barriga, vai deixando, só que aquilo tá deixando ela infeliz, né? Mexe diretamente com a autoestima. Então, não é uma questão de não querer, a mulher vive sem. Não é assim. Não, é uma crença que não faz sentido. Né? É uma questão da sociedade que se traz, não, mulher, tá tudo certo. O homem é que precisa, né? A mulher não, né? Gente, não é assim não. Mulher também gosta de sexo, mulher precisa, né? Como a doutora falou aqui, né? Uma questão fisiológica. A nossa... Nos deixa a gente viva. Sim. Então, né, nos deixa viva perante o prazer. E muitas chegam agora com este desejo, doutora, eu quero sentir prazer, eu sinto falta, né? Porque o prazer está na vitalidade, não está só lá na hora, né, do sexo. O prazer, o se sentir bem, é se sentir viva. Então, as pacientes têm buscado isso. Elas querem ter prazer. A gente, né? Essa sensação. Porque é muito importante. Então, as pacientes têm buscado isso. Querer estar viva. A gente não se conforma mais. E isso eu sempre trago, né? Para o público, para as minhas pacientes. Queira ter prazer, a gente merece ter prazer. Então... Até porque tem uma questão cerebral também, né? Com certeza, química, né? Dopamina, bem-estar, são hormônios, estradiol. Citocina né? também, né? Citocina, Toque. do amor, né? Então... a gente precisa se sentir viva. O prazer para nós é fundamental, para a pele, para o cabelo, né? A cutis que é uma beleza, né? Tratamento de beleza. Fica feliz. Façam uma tarefa. À noite que vocês tiverem relação sexual, como você vai acordar?
né? Seja no ambiente familiar, no relacionamento, no trabalho. Eu falo à noite que geralmente é o período que a gente, né? Acontece as relações. E à noite que você está já alguns dias sem relações, sem um ato sexual. Se observa. E observa o teu parceiro, o teu relacionamento, ou se é solteira, te observa como você está. Há uma diferença enorme. Essa é uma tarefa que a gente consegue visualizar que nós precisamos da sexualidade. Não dá pra deixar pra lá, não. Não. E o quanto começa na mente, né? Igual a gente estava falando antes, essa questão de tá se trabalhando os bloqueios, as crenças limitantes, né? Tu trouxe essa questão de... o mesmo da cultura, o mesmo questões religiosas, os tabus que tem, quanto é bom se conhecer e buscar ajuda para que as coisas realmente fluam com mais leveza, e quebrando né? isso, né? Porque é muito tabu. A gente vem de uma era, né? De uma geração aí com muito tabu. E hoje a gente ainda percebe no consultório, por exemplo, às vezes algumas palavras, por exemplo, masturbação. A gente vai falar com uma paciente mulher sobre masturbação. Parece que a palavra é uma ofensa, muitas uma ofensa, vezes. Já parou o assunto, já acaba, né? Isso, já acabou ali. Ou já era aquele susto, né? Aquela coisa. E aí de perguntar, tá, você se masturba, você se toca, da pessoa fala, não, nunca fiz isso, não, Deus o livre. Daí vem aquela coisa da vergonha. Do nojo. Né? Ou às vezes do nojo, né? Achar que é feio, que é pecado, sei lá. Uma série de questões vinculadas a crenças, muitas vezes, né? E então, a importância de ir trabalhando isso dentro da psicoterapia para a pessoa ir se permitindo. E quando é homem, terapia com mulher, quando a gente fala nesses assuntos, eles querem morrer, né? Tipo assim, meu Deus, a psicóloga tá falando de uma forma tão aberta, né? É verdade. Né? E eles ficam com vergonha também. Mas eu sempre falo, olha, aqui é um espaço, né? Que a gente vai trocar conhecimento. Então, assim, é um espaço que é para você ser livre, você falar, livre, sem né? julgamento. É isso, sem julgamento. Né? Porque nós temos... as nossas crenças, nós como os profissionais que trabalhamos com casais, sexualidade, também tenho as minhas crenças, o que eu acredito, o que eu gosto, o que eu não gosto. E eu não posso levar isso pro meu atendimento, né? Então tem que ser livre, tem que ser aberto. Eu até costumo usar estimulação para as mulheres, porque a masturbação já tive muito bloqueio, sabe? Dos pacientes, se tu estimula, né? A gente começa a entender que algumas palavras pesam, né? E a gente tem que começar a falar diferente, assim, para elas, né? E falar sobre o corpo, sobre se tocar, né? Já, parece que elas até se afastam, assim, da gente, né? Então, por quê? Porque existe uma crença que a gente tem que respeitar, existem os tabus, tudo isso, existe uma história, né? Ela chegou ali com alguma história. Então, isso é bem importante. Como foi o início dessa sexualidade, né? Então, não é só ali, né? Que a gente vai dar atenção. Essa paciente, eu preciso entender o que aconteceu lá no começo da sexualidade dela, né? E a doutora sugere também tem sexy shopping, esses brinquedinhos, os acessórios. Eu sugiro, né? Tudo depende do que... Da demanda. Da demanda, do que aquela paciente trouxe, do que aquele casal trouxe, né? Mas eu sugiro, porque eles vêm para, principalmente os vibradores, os toys, né? Os vibradores, eles vieram ajudar muitas disfunções sexuais, né? Então, eu indico, sim. Indico alguns, né? Géis, os pacientes 40 a mais têm já uma lubrificação diminuída. Então, quais, né? Tem com cheiro, quente, esfria, tem de tudo, né? Então, também direciona um pouquinho para a saúde, né? Também, porque senão vai no quente, esfria, vai alergia, chega lá no maior BO, né? Aí eu também tenho que orientar, mas eu indico, né? Indico também como comprar, porque tem gente que não consegue. Eu disse, vai chegar na sua casa, como eu vou usar, por que eu vou usar? Às vezes até tem vergonha. Tem vergonha, mas antes desse processo, principalmente com os vibradores, eu tenho algumas tarefas, digamos assim, que a paciente, para ela chegar mais à vontade. Porque se eu não permitir que ela conheça o corpo, toque, que ela não vá se tocar, ela não conhece onde está o ponto de prazer dela, uma ferramenta como o vibrador vai assustar.
Sim. Né? Então, qual o tamanho, né? É o pequenininho, é o grande, o que que faz? Introduz, não introduz? A gente tem que dar um direcionamento. Porque também esse mundo do sex shop nos assusta, né? Até porque tem muita coisa, É né? muita informação. Então, tem muita coisa voltada que a gente colabora para nossos tratamentos de disfunções sexuais, de estimulação, né? De muitas etapas. Porém, tem algumas coisas que são fantasias mesmo, né? Aí existe mais uma intimidade do casal, que acaba que a gente não se envolve tanto. Estimulamos que é legal. É mais pessoal. Mas é muito pessoal. Mas eu tenho... É um arsenal que eu utilizo no consultório, né? Indico no consultório para as pacientes. Mostro alguns, né? Às vezes, né? Para pegar, para tocar, quanto vibra, né? Hoje em dia tem grau 1, 2, 3, vibra, baixa, vai, tem de tudo, né? Então, eu indico sim para muitas pacientes e tem muito benefício. Que ótimo. Legal. E uma dúvida também. Os homens, os maridos vão juntos, namorados ou não? Geralmente é mais... Geralmente não, Não. né? É uma pergunta que eu também faço, né? O teu parceiro, marido, namorado, né? Noivo, ele sabe que você está aqui? Muitas vezes não, né? E como eu quero contar, doutora Karen, que eu vim aqui, e daí, né, a gente vai com as técnicas, como eu vou chegar e contar que eu estive numa sexóloga. Muitos maridos vão e ficam na recepção, mas eles têm a liberdade de entrar também. E muitos também participam, mas eu vou dizer que a maioria das vezes elas vão sozinhas. Mas a maioria também o parceiro sabe. E fica aguardando feliz lá fora, achando que vai mudar a vida, né? Ela vai sair dali transformada. Cheio de esperança, né? Elas às vezes até me mostram, doutora, eu disse que entrar na consulta eles já mandam. E aí, o que você aprendeu? Eu disse, gente, mas você veio aonde, né? É uma graça, é umas histórias às vezes até engraçadas. Mas os maridos ficam com uma expectativa enorme após a consulta, Mas né? é muito legal. E aí a gente precisa alinhar isso também, né? Até pela expectativa. Uau, né? imagina, né? Que transformada, responsabilidade, não. né? né? Então, exato. Mas que importante isso, né? E tava aqui pensando também a questão da comunicação do casal, né? Do falar sobre também. Sim. O casal conversar um com o outro, a importância, né? Jogo aberto mesmo, né? O que gosta, o que não gosta, o que não tá legal, né? Porque ajuda muito. Muito. E né? tu sabe que... Eu dou vários exemplos, que os exemplos nos aproximam do que eu preciso entender. E um exemplo que eu falo muito no consultório é... Quando você aluga uma casa, você precisa renovar esse contrato, certo? Cada 2, 3 anos, 1 ano, vão pedir renovação. Seja pelo imposto, seja enfim, né? O relacionamento é exatamente assim. Então, a pergunta que a Silmane me fez. A sexualidade, ela acaba ou ela se transforma? Ela se transforma. E nessa transformação, eu preciso rever esses contratos que eu tive. Né? Eu preciso rever o contrato desse casal. O que nós éramos há 25 anos... Há 10, a 12 anos, nós não somos mais os mesmos. Vieram filhos, abrimos uma empresa, fechamos outra, mudei de emprego, muitas coisas, mudamos de casa, de cidade. E a sexualidade participa dessa transformação. Então, esta comunicação tem que ter entre os casais. São conversas difíceis. Não é fácil nem pra gente que trabalha com sexualidade, porque é uma conversa danada, né? Mas rever esse contrato, que é o comunicar, né? Eu, depois da maternidade, me sinto assim, assado. Eu passei por um problema de saúde, estamos enfrentando uma saúde familiar, a sexualidade vai ficar um pouquinho para depois, mas calma. A gente precisa fazer isso. Isso é comunicar. Ninguém tem bola de cristal. Sim. Nem nós, nem os homens, né? Os parceiros e parceiras. Então, a comunicação é fundamental. E eu costumo dizer, né? Quando a gente trabalha nas redes sociais, a gente vem e fala do diálogo. Ah, lá vem, doutora Karen. Vocês também devem falar assim. Não muda, gente. Passa ano, muda ano. Não tem milagre. Não tem. É necessário, né? Comunicar. Tenho que comunicar. Porque esta falta de comunicação
acontece, né, os divórcios, né, os desencontros, ou aquela relação que vai por longo tempo, mas não estamos bem. Mas por quê? Ninguém comunicou, você não deu a oportunidade, né, da Karen melhorar. Isso que tu não gosta, né? Você não dá oportunidade para o outro. Agora, dada a oportunidade, procurado ajuda, o casal procurou, nós estamos nos comunicando, mas não tá legal, tudo bem, vamos seguir um caminho que tá legal para nós dois. Algumas vezes acaba até buscando fora da relação, né? Tenta buscar se realizar sexualmente, né? E aí acaba... Por um tempo, às vezes, consegue manter, mas às vezes... Não vai sustentar, não muito tempo, não por vai muito sustentar, tempo. Então, o comunicar, assim, ele é fundamental, né? E refazer esses contratos dentro do relacionamento, né? Pra gente... Então, vamos aproveitar e já vamos pro quadro, né? Então, isso mesmo. Já estamos falando disso de casa. A gente tem 2 quadros aqui. Um deles é Se Fosse Você, que é justamente quando a gente traz um estudo de caso, uma situação em que você, de alguma maneira, vai se colocar no lugar dessa pessoa e pode dar a tua opinião, como seria. Então, o caso que a gente tem aqui hoje. Uma mulher de 47 anos, separada há pouco tempo, ela sente vergonha de voltar a se relacionar. Ela acredita que já passou da idade e que os homens buscam apenas mulheres mais novas. E se fosse você no lugar dela? O que faria para resgatar a sua autoestima e se permitir viver um novo capítulo afetivo e sexual? Uau, é boa essa pergunta. Esse adorei. caso é bom. Eu ia procurar... E a realidade de muita gente, né? Eu ia procurar a doutora Karen. Olha só, ótima estratégia. Ótima, né? Marketing. O que é importante entender? Existe uma cicatriz muito grande, provavelmente, né, dessa mulher, aos 47 anos, que é jovem. E aí, nós precisamos cuidar dela primeiro, para depois entrar o porquê ela, né, o medo das novas relações. Porque existe alguém ali machucada, alguém que a autoestima está baixa, com os medos, né, essa cicatriz de uma relação que não foi bacana, até porque ela teve um fim. E então, é uma paciente, né, uma mulher que eu ia procurar primeiro cuidar da autoestima dela, né? E seja visual, seja hormonal, porque aos 47 anos é algo que a gente já tem que pensar, né? Então, trazer aquela vida de novo para ela, essa vitalidade e a gente mostrar que não existe apenas só uma relação nessa vida. Não existe apenas só um relacionamento, né? Que se está disposta, né? O que vamos fazer, que caminho, né, vamos percorrer, porque é importante para a saúde dela, né? Uma nova relação, seja ela, não preciso casar novamente, né? Eu posso ter apenas um parceiro, um companheiro, mas eu procuraria cuidar um pouco mais desta mulher mesmo, né? Dessa saúde sexual. Acolher, né? Isso mesmo. Agora, a gente tá falando sobre a questão da sexualidade pós-40 e tal. Existe a idade crucial em que começa realmente a passar essas mudanças. Seria os 40 anos? 40 anos. Meu Deus, entre os 40. Entramos. Eu já passei, já sobrevivi. Olha aí, que exemplo maravilhoso. Aqui, eu já também já coloquei um passinho à frente, 41. Mas também não é uma regra, né? A gente usa porque é onde começa aquela transição, né? Que é o climatério. Então, essa transição hormonal. Então, a partir daqui, alguns sintomas podem ficar mais evidentes. Mas não é uma regra que chegamos aos 40, né? Tem gente que aos 45, 52, 57, mais tarde. Mas se existe alguma regra, assim... Mas quais seriam esses sintomas, assim, tipo, para alerta? De alerta, a libido é uma das principais, né? Uma das principais queixas é um desejo, morreu, tá morto, não tenho mais. Que são as questões hormonais mesmo, que começam. Com certeza. Então, existe uma indisposição, né? Essa indisposição é física e ela é sexual também. Mas no caso de uma mulher que não está no relacionamento, como é que ela vai identificar essa libido?
Também Por não querer sair. Não querer sair, aquela privacidade, se relacionar, me deixa quietinha. Eu já gosto mais da Netflix, do filminho. Entendi. Ela também se reserva mais, né? Porque a gente faz uns períodos, não depressão, né? Uns períodos depressivos de tristeza. Então, isso, independente se eu tenho parceiro ou não, vai acontecer. Entendi. Né? Porque isso aí é fisiológico. Então, eu não tô mais animada para sair com a mulherada, saio mas esporadicamente. A gente começa a se reservar mais, mesmo os pacientes solteiras. E a libido, porque o desejo a gente tem mesmo solteira, né? Sim. Nós temos, né? Sim. Cada um, né? Seja com vibradores, seja com estimulação, seja com as relações ocasionais, né? Existe isso. Essa sexualidade também é bacana e é saudável. Sim. Mas eu também começo a diminuir, me reservar mais, né? Já começo a ficar mais madura também. Não é qualquer relação Seletiva. ocasional que eu quero também, né? Uma saída que antes eu saía, né, solteira para ter um casinho, não é mais isso que eu quero. Então Evita muito. evita, eu quero algo com maturidade. A procura, né, eu digo assim, ela é diferente. Então vai perceber também, independente de ter parceiro, parceira, vai acontecer para todo mundo. Gente, o meu médico falou que eu tô longe da menopausa, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ele falou que eu posso, ó. Só a ladeira acima. Só a ladeira acima. Me deixou feliz ele. Que bom, E não que ela seja ruim, né? Eu sempre digo, eu não gosto nem do diagnóstico. Às vezes, doutor, eu já tive diagnóstico de menopausa. Eu disse, mas nem é doença, não precisa diagnosticar, né? Muitas chegam assim. Eu acho que é uma fase que a gente tem que até agradecer que chegamos. Porque, de fato... Chegamos, né? E Aceitar, ter, né? Aceitar e ter esse conhecimento que eu tenho ajuda. Tem N opções pra gente ficar bem nessa fase. Então, muitas se emocionam, muitas não aceitam no consultório, saem inconformadas, né? Outras, tá tudo certo, eu tô me sentindo super bem, quero fazer ajustes, doutora Karen, quero hormônio, quero isso, quero aquilo. Como é que vamos ajeitar, Vamos ajeitar, mas já tá tudo bem, eu tô ótima. Isso. Mas a gente vê, assim, né, esse público feminino, cada um com as suas reações, né? Com a chegada da menopausa, né? Muito bom. Muito bom esse tema. Próximo. Próximo, gente. Sim, porque o próximo... Nossa, Vamos lá, vamos pro conselho O do conselho especialista. profissional, Isso aí. Vai, Conselho Ana. da profissional. Gisela. Gisela. Então, doutora, para todas as mulheres que estão nos ouvindo e se perguntam se ainda podem se sentir desejadas, vivas e plenas, qual é o seu conselho como médica e como mulher? Sem dúvida alguma, vocês que estão nos assistindo, vocês merecem a sexualidade, vocês devem se sentir desejada, procurem ajuda por vocês inicialmente. A sexualidade faz parte da saúde, né? Ela é um carro-chefe para os nossos relacionamentos, para as nossas profissões, né? É uma segurança, é importante para a família. Eu digo até os filhos estão envolvidos se a nossa sexualidade está alinhada, está bem. Então, jamais a gente parar de procurar ajuda, jamais a gente normalizar que aos 40 anos ou menos de 40 anos, se eu identificar alguma falta de libido, seja porque uso medicamento, seja porque estou com alguma situação psiquiátrica, alguma doença que eu enfrentei. Então, independente da idade, né? Toda mulher merece viver uma sexualidade plena, uma sexualidade saudável, né? Então, uma mensagem para essas mulheres buscar, assim, ajuda, né? Tenta esclarecer melhor, não tenha medos, né? Tenta entender como funciona uma consulta de sexualidade, né? A doutora vai me ajudar com isso, com essa situação? Pergunte, porque
cuidar da sexualidade, você tá cuidando da tua casinha, da tua vida, do teu corpo, da tua família, da tua profissão. E cuidar da sexualidade transforma a nossa vida. Sim. Com certeza. E é isso aí. Mesmo. Belo conselho. Começar por você, né? Exato. É o merecimento, né? Aham. É cuidar do seu merecimento. A gente, né? Cuidar do que eu mereço estar bem, eu mereço a saúde sexual, eu mereço, né? Manter viva, né? Então, eu diria que nós merecemos, mulheres, cuidar da nossa saúde sexual. Isso mesmo. Isso aí. Ó, acredito que o pessoal de casa tá com uma listinha, foi fazendo muita anotação, porque muitas coisas importantes, né, necessárias. Isso aí. É muito bom. É um tema que a gente precisa divulgar e falar mais, né? Seja lá com os nossos pequenos, as nossas crianças, os nossos adolescentes, porque nós somos um reflexo de uma educação sexual que não aconteceu. Né? E talvez já nesse início, né, da adolescência, eu encaminho pacientes para as doutoras dos adolescentes. Obrigada, é verdade, porque a educação sexual... a gente não tem, de fato, em escolas, né? Ou ela é rápida, né? Então, eu recebo em consultório mães para aprender a falar com o filho sobre sexualidade. Né? Eu digo, a que ponto chegamos? Mas é isso, que bom, né? Então, eu lembro que talvez uns 3 anos atrás, chegou uma mãe que ela disse, eu vim aqui para aprender a falar sobre sexualidade com o meu filho. Legal. Porque por onde começa? Como fala? Hoje esse mundo intenso, né, que vivemos, né? Eu quero falar sem ser vulgar, sem ter os preconceitos, né? Eu não tive educação sexual, por isso aqui estão vários dos meus problemas com a sexualidade. E aí, e eu não quero que isso aconteça, né, com filho, com filha. Então, eu acho isso muito bacana. Muito legal. Porque nossa sexualidade é reflexo do que talvez não aconteceu lá no nosso passado, né? E até para orientar, né? Porque nessa fase da adolescência, os hormônios estão a 1000 ali, né? Mas não tem maturidade para lidar com isso, né? Não tem repertório, não tem nada. Não. Então, assim, até para que eles sejam orientados para poder vivenciar essa entrada, né, na sexualidade ali, de uma forma saudável. Saudável, né? Com consciência. De forma natural, né? É verdade. É isso. É muito bom. Muito bom isso aí, doutora Karen. Ai, adorei. Muito obrigada, adoramos também. Ai, obrigada, viu, a sua meninas. participação. Parabéns pelo programa de vocês. Sucesso. Obrigada. E eu adorei estar aqui Sempre. com vocês. Nós também. Obrigada. Adoramos. Nós também queremos agradecer por tantas verdades, né? Por tantos a luz, direcionamento. Acredito que quem está assistindo também, até mesmo se ficou alguma dúvida, pode de repente estar também lá, indo lá e... Perguntando lá, vai lá no Instagram. comentando. Qual que é o teu Insta? Você passou? Não passei, @doutora Karen Isso, D'Ameto. deixa eu contar. Manda isso aí. lá, a gente responde, Manda lá no direct. troca ideias. É bem bacana. Isso aí. Em uma outra oportunidade, a gente pode, de repente, estar vindo e conversando novamente e até tirando outras dúvidas, né? Caso aí. surgir. Com certeza. Mas a gente agradece, né? Obrigada. Muito obrigada também Muito por ter obrigado. aceito o convite. É É isso aí. Estamos juntas. Beijo. Ficamos por aqui, pessoal. Tchau. 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 Tchau, tchau.